Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livros Leves e Soltos. Hoje eu vou quebrar o protocolo e eu não vou falar de um livro, eu vou falar de um documentário. Um documentário que traz, assim, muitos insights para quem é do mundo corporativo. É um documentário da Netflix, que foi criado em 2019 e ganhou o Oscar de melhor documentário em 2020. Ele se chama Indústria Americana. O que traz, qual é o tema desse documentário? Ele conta a história de uma indústria chinesa, uma multinacional, que adquire uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica da GM nos Estados Unidos. E aí, então, essa fábrica chinesa se muda, né, do Japão, não se muda, na verdade, traz uma filial da China para os Estados Unidos. E aí, o propósito qual é? Intercâmbio cultural. Fazer com que a indústria funcione da mesma forma que ela funcionava lá na China, agora nos Estados Unidos. Grande parte da mão de obra vai ser aproveitada e outra parte, uma pequena parte da mão de obra, vai vir da China para até fazer a transferência de conhecimento, para ensinar processos. A gestão vai continuar sendo praticamente toda chinesa. E aí vocês imaginam, então, o que foi esse momento. Quais são os principais insights que o documentário trouxe para mim? E são esses insights que eu quero compartilhar aqui com você e dizer que vale a pena. Se você é de RH, se você faz gestão de pessoas, se você é da área de cultura, se você é da área de comunicação, enfim, se você está dentro do ambiente organizacional, vale a pena ver o documentário. Bom, primeira coisa é o choque cultural. A gente tem, de um lado, uma indústria comunista, né, que vem da base do comunismo na China. Do outro lado, uma cultura totalmente liberal dos Estados Unidos. De um lado, uma grande valorização do bem-estar, dos direitos do trabalhador. Do outro lado, uma cultura que é trabalho de noite. Eu vivo para trabalhar. E aí, tudo isso vai precisar conviver dentro de um mesmo ambiente. Como que eles fazem isso? O que ficou para mim é, de certa forma, um grande respeito. Não houve em momento nenhum, né, pelo que o documentário narra, embates, não houve disputa de quem é melhor. Pelo contrário, os chineses quiseram entender da cultura americana e eles até proporcionavam, por exemplo, aulas para que os trabalhadores chineses entendessem quais são os hábitos, como é a cultura, como é a forma de se comunicar, como é o jeito de ser americano. Do outro lado, americanos indo para a China para entender o modus operandi, para entender valores. Óbvio, existem alguns diálogos no documentário assim, que mostra claramente o quanto que esses dois lados são diferentes, sim, mas nenhum momento mostra desrespeito, mostra desvalorização, mostra uma necessidade de entendimento dos dois lados. Por quê? Porque a China vem, os chineses vêm para assumir uma fábrica que se ela não assume aquela fábrica, todo aquele montante de pessoas ficará desempregado. Os trabalhadores têm muito essa consciência de que, bom, graças a Deus que eles vieram, graças a Deus que eu estou empregado, porque do contrário eu não teria onde trabalhar. Então, os americanos que ficaram, né, empregados mostram de um lado uma certa gratidão. De outro lado, os chineses sabem que não teria como eles trazerem toda a mão de obra, ficaria muito caro, né, e que se aqueles colaboradores não se adaptassem na nova fábrica, o que eles teriam que fazer no final das contas era fechar aquela indústria e ir de volta para a China. Então, os dois lados entendem muito bem que um necessita do outro. Porém, o choque cultural é grande em que sentido? Primeiro, o chinês, ele traz até um certo ponto, assim, da questão de subemprego. Então, o salário das pessoas passa a ser drasticamente reduzido, eles tiram benefícios, eles tiram algumas vantagens, por exemplo, até de alimentação, de saúde. Eles não valorizam a questão de segurança no trabalho. Então, algumas cenas mostram claramente, assim, as pessoas dizendo, bom, nós estamos num lugar, trabalhando, só tem uma entrada e uma saída. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente pode ficar preso aqui dentro desse ambiente. Os chineses são totalmente contra a intervenção do sindicato dentro das fábricas. Isso nos Estados Unidos é muito forte. Então, existe até um momento dentro do documentário onde o sindicato vem para a porta da fábrica e começa a fazer todo um levantamento, e do outro lado, os trabalhadores com aquele medo que eu disse, de serem mandados embora, de não ter como se sustentar, acabam sucumbindo ao que os chineses estavam falando de medo realmente de desemprego. E aí a gente começa a pensar o paralelo disso aqui no Brasil, né? A gente vive muito disso, né? O quanto que muitas vezes os trabalhadores se submetem a algumas situações nada adequadas, porque sabem que precisam do emprego, precisam se alimentar, precisam pagar o aluguel, e que se não for assim, o que vai ser, né? Então, essa é uma reflexão muito forte que o documentário traz. Um outro ponto, né? A questão do valor trabalho.
O como que o valor trabalho pro chinês é como que o valor trabalho para o americano é outro, completamente diferente, né? O chinês vive para trabalhar. Para o americano, não. Para o americano, meu trabalho é simplesmente a questão do meu sustento, é onde, através do meu trabalho, do que eu ganho, eu vou conseguir atingir os meus objetivos. E aí, num primeiro momento, de certa forma, o chinês até fala, nossa, mas parece que aqueles americanos são preguiçosos, né? E o americano fala, nossa, como que eles são exploradores, eles exploram as pessoas. Então, vocês imaginam duas culturas totalmente antagônicas precisando conviver num único espaço. E o que o chinês fala muito, né? Ele fala que precisa aproveitar essa chegada nos Estados Unidos para aprender tudo que os Estados Unidos têm já de vanguarda, que tem de tecnologia, tem de robotização. E isso, no final das contas, vai sim acabar ocasionando uma certa demissão de pessoas. Né? Então, em um determinado momento do documentário, eles mostram aqui, nós estamos instalando um robô X-assado, e esse robô vai reduzir tantos colaboradores. Então, eles querem captar também muito disso, dessa visão tecnológica que os americanos têm. No final das contas, a gente percebe que eles conseguiram chegar num denominador comum, né? Não tinha jeito da fábrica virar chinesa, mas também não tinha jeito da fábrica permanecer totalmente na cultura americana. No final do documentário, eles relatam que 80% da mão de obra ela é americana, hoje na fábrica, e 20% continua sendo de chineses, né? Ou de pessoas que vieram quando a indústria foi instalada, ou que depois foram sendo migrados, né, de lá para cá. Vale a pena assistir e vale a pena ir fazendo essas reflexões para a nossa realidade, para a realidade do nosso dia a dia. O quanto que comunicação é extremamente importante dentro das organizações, principalmente quando eu preciso fazer uma mudança, um turnaround, uma transformação cultural, né? O quanto que é importante o respeito das diferenças, o quanto que a gente tem que ter um olhar de entender o diferente, seja ele que diferença for, e tentar chegar num denominador comum. Quanto que é importante a questão de mínimos cuidados dentro das nossas organizações para que a gente não se torne realmente apenas um explorador, né, da mão de obra, mas e o outro lado? Então precisa, obviamente, existir essa condição ganha-ganha. Então, eu preciso de você, porque eu preciso da mão de obra, eu preciso que você me empreste o seu trabalho aqui, em contrapartida eu vou te remunerar, mas eu vou te remunerar de maneira justa, eu vou te remunerar de maneira, da maneira óbvia, assim, que o mercado prega. São pontos extremamente importantes para nós da área de RH e também para qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança ou que tenha alguma posição de comando, né, desde líder tático, líder estratégico, líder das cabeças aí dentro das organizações. Acho que deveria ser um documentário obrigatório, talvez aí até nas faculdades. Vale muito a pena. Indústria Americana, um documentário do Netflix, produzido em 2019, que ganhou o Oscar em 2020. Essa é a dica hoje do Livros Leves e Soltos, que na verdade virou documentário leve e solto. Até a próxima. Together, the Chinese culture and the U.S. culture. 会遇到很多事情，发现跟中国不一样，就是要了解对方。 Come down here, eat some barbecue with us. 他说下一次他在下面做 barbecue，请你来吃。好好 Excellent. Okay. Thank you. Lay your pretty